Traçamos como objetivo inicial para a nossa aula saber quem são, onde atuam e o que fazem os analistas, assessores e técnicos judiciários. Na teoria, o nosso objetivo já foi atingido até o final do bloco anterior. Vamos agora ver na prática, para que isso fique bem fixado no nosso conhecimento, a atuação desses profissionais. Vamos dar uma olhadinha no slide sobre a estrutura do Poder Judiciário. Então, na Justiça Estadual, nós temos os tribunais de justiça e as comarcas, que são aquelas que ficam mais próximas das pessoas que necessitam do Poder Judiciário. No âmbito federal, nós temos os tribunais regionais federais, que são os tribunais que normalmente eles englobam umas regiões. Temos aqui, por exemplo, na região sul, o TRF4, que é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Aí temos o de São Paulo e Mato Grosso, de divisões também na região Nordeste. Então temos os tribunais regionais federais, as seções judiciárias, que normalmente elas correspondem ao território de um estado, e as subseções, que são formadas por municípios, como no caso de Curitiba é uma subseção, e grupos de municípios, com os municípios menores. Então, em todo local vai ter a atuação da Justiça Federal. No âmbito da União, nós temos os tribunais superiores, que são o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e o Superior Tribunal Militar. Em cada um desses tribunais vai ter a atuação de técnicos, analistas e dos assessores. A questão das carreiras nos tribunais superiores, ela vai ser sempre regulada por aquela lei federal que nós já vimos, tratando do ingresso e que nós vamos estudar com detalhes nas próximas aulas. Dentro dessa estrutura do Poder Judiciário, vimos como atuam esses profissionais. Agora, na prática, como a gente pode definir o que vai fazer um, o que vai fazer outro? Vamos tomar, por exemplo, o caso de um roubo. Como eu atuo na área criminal, é mais fácil de pegar um caso prático que eu atuo no dia a dia e assim demonstrar a atuação desses profissionais. Imagine que alguém está na rua com o celular na mão, coisa que ninguém nunca viu, mas pode acontecer, as pessoas andarem na rua com o celular na mão. E uma pessoa passa e derruba essa pessoa e toma esse celular. Isso é um crime, que é um roubo. O que acontece? Um policial passando por ali, pega essa pessoa, leva uma delegacia e lá é lavrado um auto de prisão em flagrante. Ali se inicia um processo administrativo na polícia, ainda não chegou no judiciário. O que o delegado deve fazer? No Código de Processo Penal está bem especificado todas as providências que ele deve tomar. Tomar o depoimento das testemunhas, ouvir o acusado, avaliar o objeto, emitir o que se chama de nota de culpa, que é dizer àquele que foi preso o porquê ele foi preso e quem o prendeu, e deixar com ele um papelzinho para que ele saiba do que ele está sendo acusado. Feito isso, o que o delegado deve fazer? Enviar esse documento imediatamente ao juiz. Ele deve também comunicar ao Ministério Público e à Defensoria Pública se o acusado não tiver indicado um advogado para dar assistência. Se ele não tiver advogado, encaminha-se à Defensoria Pública. O juiz, ao receber esse flagrante, o que ele vai fazer? Primeiro, que o juiz ele não vai receber diretamente isso. Isso vai passar primeiro no balcão. Chegou o policial com uma pilha de documentos dizendo, ó, aqui está o auto de prisão em flagrante de um rapaz que foi preso praticando um roubo. O que faz o Poder Judiciário com isso? Através do técnico judiciário, ele vai pegar esses documentos. Antigamente chamava-se de autuação, ainda se usa esse termo autuação, mas antigamente a autuação era pegar esses papéis, colocar dentro de uma pasta com uma capa, colocar um número e fazer a formação daquilo que se chama de autos do processo. Importante saber disso. Processo, ele é uma coisa imaterial, você não consegue pegar o processo. Todo mundo fala, pega aquele processo para mim. Você não consegue pegar o processo, você consegue pegar os autos do processo. Então, o técnico judiciário, dentro das suas atribuições de apoio, ele vai fazer a autuação e encaminhar isso para o gabinete. Diretamente? Não, porque na estrutura do Poder Judiciário existe a figura do analista judiciário,
que ele vai fazer a supervisão. Então, o que o analista vai fazer? Vai pegar aqueles autos, verificar se está tudo correto, se foi autuado da maneira correta, se é da sua atribuição, e aí sim ele vai encaminhar ao gabinete. O analista, ele não vai fazer nenhum juízo de valor, ele não vai dizer volte para a delegacia, mande para fazer alguma outra providência, porque ele não tem esse poder. O que ele pode dizer é o seguinte: vamos imaginar que o delegado não tenha incluído no auto de prisão em flagrante a nota de culpa, por exemplo. O analista, para que não seja uma tarefa inócua de analisar e não falar nada, ele vai fazer uma certidão. Vai dizer, verificando os autos da prisão em flagrante, percebi que não existe a emissão da nota de culpa. E isso ele vai mandar para o juiz. Diretamente para o juiz? Não, porque o juiz ele tem os seus assessores. Manda para o gabinete. No gabinete, o assessor vai analisar e vai verificar. Opa, está sem a nota de culpa, então esse flagrante passa a ser irregular. Ou vamos imaginar que esteja tudo correto. Verificou que aquela prisão em flagrante observou todos os ditames da lei e por isso ele vai fazer então o quê? Mandar para o juiz já com um projeto de decisão preparado. Vamos dar uma olhadinha no slide como isso pode ser? Aqui temos um exemplo de uma decisão que homologa um flagrante. Então, recebeu, verificou, por tais razões, homologa o flagrante e converto a prisão em flagrante em prisão preventiva. Oficie-se a autoridade policial para que realize a coleta de material datiloscópico do indiciado e encaminhe ao Instituto de Identificação do Paraná para que proceda à identificação criminal do mesmo. Dê-se ciência ao Ministério Público, oportunamente, junte-se aos respectivos autos de inquérito policial. Vamos voltar um pouquinho aqui, para que a gente possa verificar as atribuições de cada um. Então, vimos o quê? Essa decisão, ela saiu da mesa do assessor, na forma que aqui está, e foi para a mesa do juiz. O juiz, confiando no seu assessor, analisou, disse, ok, é isso mesmo, vamos homologar a prisão em flagrante, converter em prisão preventiva e tomar essas providências que ele determinou. Muito bem. E agora vai mandar então para o delegado? Não. Sai do gabinete, volta para a secretaria, volta para a mão do analista. O analista vai olhar aqui, essa decisão vai dizer, opa, mandou fazer a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. O que eu tenho que fazer? Expedir um mandado de prisão preventiva. Então, aí vocês podem perceber que a análise é feita de uma maneira mais técnica. Por isso, cabe ao analista essa supervisão, coordenação. Dependendo da estrutura, da quantidade de servidores, o analista ele pode fazer o quê? Ele mesmo emitir um mandado de prisão, por exemplo, ou então encaminhar a um servidor, a um técnico que tome essa providência, que faça a emissão do mandado de prisão e depois encaminhe ao magistrado para assinatura. A expedição de ofícios à polícia para que faça a identificação criminal do acusado. O técnico judiciário vai pegar já os modelos que existem de ofício e vai fazer um ofício que é uma coisa bem comum para fazer esse encaminhamento. Faz esse ofício, pode ser assinado pelo técnico, pelo analista ou pelo próprio juiz, depende da definição de cada secretaria. Então, o técnico vai fazer a expedição dos ofícios, o encaminhamento deste ofício para o delegado, fazer a expedição dos mandados de prisão, fazer as citações, aquele encaminhamento rotineiro do processo. Então, aqui nós podemos perceber o quê? A definição exata daquilo que nós tínhamos visto na teoria. Temos o assessor fazendo as decisões, submetendo ao magistrado, que é aquele que tem a jurisdição, que vai dizer a prisão é correta, a prisão é errada. Temos o analista coordenando essa movimentação, fazendo essas análises e fazendo com que a sua equipe produza de uma maneira que o serviço seja prestado de forma correta e no tempo apropriado. E temos o técnico judiciário fazendo aqueles serviços mais rotineiros, que são o do dia a dia, que fazem a secretaria caminhar. Tudo isso é feito com o quê? Vamos voltar lá no comecinho da aula e ver aquela questão da República. Quando a gente pega lá o primeiro substantivo da Constituição, a gente pensa, isso aqui não tem interesse nenhum. Mas vejam que é com fundamento nessa questão republicana que o técnico pode emitir um ofício para um delegado. Por que qualquer outra pessoa não pode fazer isso?
Porque a República é constituída para prestar serviços, ela faz isso através dos seus servidores, e com isso nós já estamos fazendo uma revisão daquilo que nós vimos durante essa aula, que existe, então, uma república que presta serviço, que esses serviços são prestados por pessoas que têm os seus cargos. Essas pessoas são os que fazem com que o Estado chegue ao seu objetivo. Dentro da estrutura do Poder Judiciário, que é o poder da República, que tem a obrigação, o poder-dever de dizer o direito da jurisdição, essa a estrutura do judiciário é composta pelos magistrados e por esses servidores que nós vimos lá, analistas, técnicos e assessores. Então, com isso, nós temos bem claro agora o porquê da existência desses profissionais e o seu papel para que o Estado chegue a cumprir com o seu dever. Obrigado pela atenção e até uma próxima aula.